Meus amigos, estava fuçando aqui na internet, cara, quando me deparei com um vídeo desse camarada aqui, ó. Sucesso no day trade, chega de stops, renco mais MACD, mais regra de coloração. O que chamou bastante atenção aqui, pessoal, foi a quantidade de visualizações que esse vídeo teve, tá? 416 mil visualizações. Então resolvi dar uma chance aí e assistir esse vídeo. Se você mexe com day trade, provavelmente você já deve ter caído no vídeo desse cara, porque 416 mil visualizações é gente pra caramba, né? Eu acho que é uns 10% aí do pessoal que tá na bolsa, tá? Então, comecei a olhar aqui os comentários, mais de 4 mil comentários, muita gente aqui curtindo, colocando comentários aqui muito bons, né? Referente à estratégia, dizendo que não sabe como não teve mais like, etc. Né? Eu comprei um curso aqui por R$1.000, uma empresa famosa, operação, Esse vídeo de setup já dá pra dar um norte, valeu, irmão. Estou uma semana testando esse setup, surreal, assertividade, etc. Então, vi aqui que o pessoal gostou bastante, tá? E resolvi aqui, pessoal, assistir o vídeo e ver se dá para trazer ele aqui para o nosso mundo de automação, tá bom? E realmente dá para trazer sim para automação, desenvolver essa estratégia e no vídeo de hoje eu quero apresentar essa estratégia aqui para vocês, beleza? Então, turminha, é o seguinte, acho que nesse vídeo aqui não convém eu ficar passando aqui o vídeo do cara. Por quê? Porque assim, eu acho que ele demorou um pouco demais na explicação, explicou como montar aqui a tela, etc. Então eu vou resumir para vocês aqui rapidamente, que meus vídeos, vocês sabem, é sempre muito objetivo, tá? Já estou com a tela aqui montada do jeito que ele explicou. Então vou mostrar para vocês como é que vai funcionar o setup e depois a gente vai automatizar a estratégia. Belezinha? Então é o seguinte, turminha. Vamos aqui para o Profit. Olha só, para resumir a conversa e ser direto ao ponto aí. O que a gente vai precisar aqui são de duas médias. Uma média de 21 e outra média de 72, ambas exponenciais. Beleza? Aqui embaixo a gente tem o MACD configurado com os seguintes parâmetros. Ó. Dá um duplo clique aqui para vocês verem. 150, 14, 14. Beleza? Ele inseriu também, pessoal, aqui nos candles e no MACD, uma regra de coloração, que é o 2MV padrão. Já estou inserindo ela aqui, ó. Vou inserir aqui no MACD também, tá? Ó. Cadê? Inserir regra de coloração, 2MV padrão. Belezinha. Ele inseriu também, pessoal, a regra de coloração 2MV padrão aqui na média de 21, tá? Se você quer inserir, pode inserir onde você quiser essa regra de coloração. Não vai mudar absolutamente nada para o nosso robô, porque a regra de coloração, ela leva em consideração os fechamentos dos candles. Então você pode inserir no MACD, que ele não vai se basear no MACD para criar a regra. Você pode inserir na média, que ele não vai se basear na média para criar a regra, tá bom? Para colorir. Então, tanto faz onde você vai inserir essa regra de coloração, porque não vai fazer diferença nenhuma, só vai fazer diferença apenas para o aspecto visual, beleza? Aqui na média de 72, ele colocou uma regra de coloração, que é a regra de coloração 2MV médias, tá bom? Se você quiser inserir, pode inserir também, mas assim, não vai fazer a menor diferença, porque a regra de coloração 2MV médias, ela leva em consideração, pessoal, uma média de 89 períodos, tá? E ele pega a inclinação dessa média. Então, se você quiser inserir, pode inserir, mas também para o nosso código não vai fazer diferença. A gente está colocando uma regra de coloração baseada numa média de 89 em cima de uma média de 72. Então, assim, é mais para aspectos visuais, mas para automação isso não vai fazer diferença, beleza? Só para a gente deixar montado aqui da maneira como ele fez, tá bom? Então, o setup dele, assim, ele foi um pouco subjetivo na hora de determinar o ponto da entrada, tá? Ele falou assim, ó, as primeiras regras de entrada seriam o quê? O preço trabalhando abaixo das duas médias e a entrada seria depois aqui do box branco, né? Seria quando fizesse um candle vermelho logo após o box branco. E aí, mais pra frente, ele dá um outro exemplo, assim, ó, falando que o MACD está verde, o preço está acima das médias, então também seria uma entrada. Então ficou um pouco subjetiva a maneira como ele explicou, tá? Então, para a gente poder criar o nosso robô, a gente precisa de uma regra específica. E a nossa regra específica vai ser entrar após o box branco, beleza? O preço vai ter que sair trabalhando acima das médias, MACD também acima da linha zero e o preço após o box branco fazer um box verde, tá? Vamos pegar um sinal aqui que seria de entrada. Esse caso aqui, ó, preço acima das médias, MACD acima da linha zero, primeiro box verde após o branco, ele vai fazer a entrada, tá bom? Então é isso, vai ser um setupzinho simples, vocês vão entender bem aí como é que isso é feito, tá? Mais uma coisa que ele falou que foi o seguinte, para manter aí uma distância de uns 3 candles, o stop, beleza? Então vamos supor que ele entrou aqui, né? Então o stop ficaria, no caso, aqui em cima. Esse é o da entrada, 1, 2, 3, máximo dos últimos 3 seria mais ou menos aqui. E aí, conforme esse cara for descendo, ó, fez um box, ele desce um também, né? E assim por diante. Então, ao invés de ficar descendo box a box, eu fiz um negócio aqui um pouco diferente, tá? A gente vai trabalhar aqui com maior máxima dos últimos X períodos. Então, vamos supor que eu tenha selecionado 3 períodos aqui no meu robô. Então, ele vai pegar essa máxima, essa e essa. Qual é a maior?
e vai colocar o stop acima dessa maior máxima, beleza? No caso da compra, ele vai colocar o stop acima da maior mínima, tá? Supondo que a entrada foi aqui, ó, supondo que a entrada foi aqui, ele vai olhar entre esse e esse candle, qual a menor mínima? A menor mínima tá aqui, ó. Então, menor mínima dos últimos 3 períodos, e conforme o preço for se deslocando, né, o preço for subindo, esse nosso stop também vai para a menor mínima dos últimos 3 períodos, sempre acompanhando aqui o que o preço está fazendo. Belezinha, turma? Cara, negócio é o seguinte, se você curtiu a ideia do vídeo aí, acha que esse tema é relevante para você, lembra de deixar o like, se inscreve no canal, meus amigos. Aqui nesse canal, como vocês muito bem já sabem, já tenho mais aí de 80 vídeos só ensinando a programação aqui pro Profit. Então, se você é o cara aí que tem várias ideias, gostaria de automatizar, tá sem tempo aí para ficar na frente da tela, meu canal é o seu lugar, tá? Já se inscreve aí e deixa o like no vídeo. Valeu? Então, já vou dividir aqui minha tela, vou abrir aqui o editor de estratégias, ó. Clica aqui em editor de estratégias e vamos começar a programar esse bichão aí, tá? Jean, você acha que esse robô dá resultado, não dá resultado? Cara, sinceramente eu não sei, tá? Você vai ter que pegar e testar, fazer um replay, fazer um backtest para verificar aí se realmente é lucrativo, que nem o cara fala. No comentário do vídeo tinha várias pessoas se dando bem, mais de 4 mil comentários, 416 mil visualizações. Assim, eu acho que ficou bem relevante, tá? Mas não posso afirmar nada pra vocês, beleza? Pessoal, antes da gente começar aqui, quero mostrar pra vocês como é que tá o resultado aí do meu robozinho de gradiente linear aqui para o MetaTrader, tá? Já com painelzinho novo aqui, turma. Ficou coisa mais linda o novo painel do robô. Tem novas funcionalidades, agora você pode habilitar e desabilitar, ó, direto aqui o robô, tá? Você pode manter o Algo Trade ligado, tudo certinho para os demais robôs. Por exemplo aqui, ó, deixa o Algo Trade ligado. Se você tiver 10 robôs aqui, você pode habilitar e desabilitar individualmente cada robô. É possível você ver aqui, ó, também, ó, resultado semanal, ó, diário, semanal, mensal e anual, tá? Do robô. Esse robô aqui, pessoal, no sisteminha de head, eu comecei a rodar nesse número mágico de 30, fazendo vendas, e aqui no número mágico de 20, fazendo compras. Estou no mês aí em torno de R$2.000, tá? Sendo que eu comecei a operar nesse mês no dia 6. Beleza? Dia 6, que foi acho que uma terça-feira da semana passada. E ainda na sexta-feira eu não operei, tá? Então o resultado aí tá bem bacana. Esse robô ele tá trabalhando no sistema de head, ou seja, um robô ele liga na venda, outro na compra, tá? Até separei um videozinho aqui para mostrar para vocês, ó, como é que é o funcionamento aí. Então bateu 10 horas da manhã, ó, o robozinho, esse aqui entra vendido, esse entra comprado, e aí ele vai montando o grid. Um a favor, né? A gente não sabe o que é a favor, porque, por exemplo, o dia de hoje, cara, foi uma loucura. O preço subiu e desceu, assim, um monte de vez. Nesse momento aqui, eu achei que o negócio ia estourar para cima e meu robô vendido ia perder. De repente, do nada, ó, o mercado reverteu, começou a cair. Então, assim, como é que você acerta um mercado desse, né? É difícil. Então, aqui a gente tem robôs trabalhando nas duas pontas, um na comprada e outro na vendida. Pro lado que o mercado for, nesses dias, obviamente, né? A gente vai ganhar bastante dinheiro. Nos dias mais direcionais, o lado que ficar contra, aí a hora que ele estourou aqui para cima, eu falei, meu Deus, agora o negócio vai arrebentar para cima, né? Olha lá, voltou tudo. E ele deu uma meta aqui de R$500, muito rápido, foram aí 35 minutos, mais ou menos, tá? Então, assim, é complicado. O índice é o campeão de dar olé na gente, né? Ele finge que vai para um lado, depois volta tudo. E às vezes faz isso dezenas de vezes, a gente entra na compra, ele vira para venda, a gente entra na venda, ele vira para compra e você só é estopado, fica sendo enganado aí o dia todo por esses algoritmos aí, tá? Então, a ideia desse robô aqui, pessoal, é justamente isso, você não depender de lado, você conseguir entrar numa ponta comprada, outra vendida. Os robôs vão fazendo micro scalps, enchendo o bolso, colocando dinheirinho ali a cada 50 pontinhos, R$10 por trade. Ele chega num momento onde ambos os robôs já fizeram dinheiro suficiente, o robô simplesmente para de operar, tá? Ele desliga os dois. Essa atualização aqui com o painel novo vai sair aí em breve para as pessoas que já fizeram a aquisição. Caso você queira testar esse robô, você entra no meu grupo do Telegram, link tá aí na descrição. Vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer, se quiserem testar. A partir do momento que você entrar no meu grupo, pessoal, já tá aí com quase 8.200 pessoas, tá? Você vai vir aqui na aba geral, sempre que uma pessoa entra, o robô manda essa mensagenzinha aqui de boas-vindas, você clica aqui em teste de robôs, vai vir aqui pro meu bot aqui do Telegram, né, Jeanbot, você clica em Start, ou se não manda um oi, ó. Ele vai te dar aqui as opções de testar robôs, tá? Você clica aqui em gradiente linear, MetaTrader 5, tá? Tem pro Profit também, tá? Pode fazer isso no Profit também. Aqui, link do treinamento e link de pagamento, caso você queira fazer aquisição. E aqui o link para fazer o download. Belezinha? Entra lá, pede seu teste e vamos ser felizes. Tem bastante gente aí se dando muito bem com os resultados desse robozinho. Beleza, galera? Chega de marketing e bora começar a programar o bichão aí, tá? Então, assim, pessoal, o que a gente precisa aqui? Eu vou abrir uma nova aba, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês vai ser criar a regra de coloração do 2MV padrão. Então, eu vou inserir aqui, ó, mais um indicador de preço, tá? Inserir mais um indicador de preço para a gente colocar aqui a nossa regra de coloração. Nesse indicador de preço aqui de baixo, ó,
eu vou colocar aqui a regra de coloração do 2MV padrão, tá? E aqui nesse de cima a gente vai desenvolver essa regra, porque afinal, a regra de coloração, ela é código fechado, tá? Então a gente precisaria desvendar como é feita a regra, tá? Mas isso aqui eu já sei como ela é feita. Então vou ter que criar essa regra de coloração com vocês aqui do zero, para depois sim a gente criar o robô, tá bom? Então basicamente, turma, ó, para explicar para vocês como é que funciona a regra de coloração 2MV padrão, você vai clicar com o botão direito aqui, ó, e vai inserir, ó, duas médias, tá? Inserir indicador, média, clica aqui em média móvel, insere aqui, ó, duas vezes, inserir 20, insere novamente 20, ok, sim, ok. Agora, você clica em cima dessas médias, e aí você coloca aqui, ó, uma das médias como máxima, aplicar, ok, e a outra média, ó, como mínima, aqui nos valores, ó, vem aqui e coloca mínima. Então a base de cálculo de uma das médias é em relação à máxima, outra média é em relação à mínima. E aí se você observar, a regra de coloração nada mais é, pessoal, do que o seguinte, ó, sempre que eu tenho fechamentos acima da média móvel de 20 máximas, ele pinta de verde. Sempre que eu tenho fechamentos abaixo da média móvel de 20 mínimas, ele pinta de vermelho. E sempre que eu tenho fechamentos entre as médias de 20 máxima e 20 mínimas, ele pinta de branco. Então, por exemplo, esse box branco aqui, ó, ele ficou na eminência ali, né? Ó, mas ele fechou um pouquinho acima, tá? Então, pintou de branco, tá vendo? Então, se a gente vai utilizar a regra de coloração 2MV padrão, eu primeiro preciso desenvolver a regra, mas já ficou claro aqui para vocês que é bem simplesinho, tá? Então, basicamente aqui, ó, eu vou criar aqui duas variáveis. Primeira variável eu vou chamar o seguinte, ó, média max, dois pontos, vai receber, média, qual que é o período? Vou colocar assim, ó, período 2MV, vírgula, máxima. Então, ou também, se eu quiser escrever em inglês, tá? Você pode escrever aqui, ó, ao invés de máxima, você pode escrever high, tá? Tanto faz, pode escrever em inglês ou em português. E aí, aqui, minha média de mínima, dois pontos, vai receber uma média aritmética, tá? No meu período 2MV, vírgula, low, ponto vírgula. Agora eu tenho que fazer duas coisas, tá? Primeiro, aqui na minha área de variáveis, declarar, né, minha média de máxima e minha média de mínima, dois pontos, float, porque pode conter casas após a vírgula. E aqui na minha área de input, eu coloco aqui o meu período do 2MV, tá? Que vai ficar parametrizável pra gente, mas saibam que o padrão do 2MV é de 20, tá bom? Então o que eu fiz até agora? Eu peguei aqui o meu período do 2MV e falei para ele, ó, que ele vale 20. Então é a mesma coisa que eu tivesse digitado 20 aqui nesse lugar, tá bom? Então peguei aqui duas médias. Show de bola. O que eu vou fazer agora? Vamos criar a regrinha de coloração, tá? Só para vocês entenderem aí como é que funciona o negócio. Então vai ser o seguinte, ó. Se, abre e fecha parênteses, close, maior do que média máxima, então paint, bar, abre e fecha parênteses, CL, line, ponto vírgula. Se não, se, abre e fecha parênteses, close, menor do que média mínima, então paint, bar, abre e fecha parênteses, 255, que é a cor vermelha, tá? Aqui no caso tem que tirar o ponto vírgula, porque eu tô dando continuidade no C. Eu coloco assim, ó, se não, paint, bar, abre e fecha parênteses, CL, white, belezinha, ponto vírgula. Então, turminha, acabei de criar aqui uma regra de coloração que é a mesma do 2MV padrão, tá? Vamos ver se a lógica ficou certa, fazendo a comparação aqui desse indicador de preço com esse, para depois a gente poder dar continuidade no nosso robozinho, tá bom? Então é o seguinte, turma, vou salvar esse camarada e o nome dele vai ser o seguinte, ó, VVDT, tá? Que é do canal do cara lá, chega, stop, underline, YouTube. Turminha, esse robô aqui vai fazer parte lá do pack de robôs, tá? Então para você que já tem o pack de robôs, entra novamente na área de membros, baixa o pack, tá bom? A área de membros, pessoal, pode ser lá na Dops, na Hotmart, enfim, por onde você comprou. Toda vez que você compra, você recebe um e-mail, através daquele e-mail você consegue fazer o acesso, tá bom? Para você que ainda não tem o pack de robôs, dá uma olhadinha aqui no link da descrição. O pack de robôs é um compilado com todos os robôs que eu tenho aqui no meu canal, tá? Que já passam aí de 80 robôs. Esse robô aqui é o robô de número 84. Você leva todos esses robôs por um valorzinho, cara, muito pequeno, que eu acho que tá custando aí hoje em torno de uns R$3 por robô na média, tá? Obviamente que eu não vendo um robô separado, você tem que comprar o pack, e aí toda semana que sai um robô novo aqui no canal, você recebe esse robozinho aí em primeira mão com o código aberto, beleza? Roda no MetaTrader esses robôs? Não, só roda no Profit ou no Black Arrow, tá bom? No Black Arrow, de repente, tem que fazer alguma adaptaçãozinha aí ou outra, tá bom? Então vamos lá, salvei. E agora, para a gente comparar aqui se a nossa regra de coloração, se o nosso conceito aqui, né, do que é o 2MV está correto, eu clico com o botão direito em cima dos candles, ó, inserir regra de coloração, pesquiso aqui, ó, VVDT, que eu acabei de salvar aqui, tá com esse nome lá no pack, pega aqui, ó, insere em cima dos candles e dá um OK. Vamos ver se ficou certo, turma? Ó,
Aqui estava branco, ó, aqui também. Aqui estava branco, aqui também. Aqui já ficou vermelho, ficou vermelho. Aqui também, aqui tá, bateu, ó. Tá vendo, ó? Bateu, bateu. Ficou vermelho aqui ficou branco ficou, tá? Então, nota que o que a gente acabou de fazer, a nossa regrinha de coloração do 2MV, está correta. Ou seja, já sei qual é o conceito do 2MV, agora eu consigo prosseguir aqui com o meu robô, beleza? Então, tranquilinho. Isso aqui, ó, eu não vou usar, tá? Isso aqui eu criei só para mostrar para vocês que você, quando não sabe como funcionam as coisas, não adianta você sair fazendo sem saber se aquilo realmente funciona ou não, tá? Então, apresentei aqui para vocês que funciona. Então, agora eu coloco ele de lado, não vou mais utilizar. Vou deixar isso aqui comentado, porque a nossa regra de coloração, pessoal, vai ser somente do sinal de entrada, tá bom? Ele vai colorir pra gente só o sinal, não vai colorir assim, tudo de verde ou de vermelho. Vai colorir só aquele candle que realmente foi o sinal de entrada, belezinha? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar mais duas médias, né? Ele falou que tem que ter duas médias, uma curta e uma longa. A média curta de 21 e a média longa de 72. Então, vamos pegar assim, ó, a média curta, chamar de MC e ML, tá bom? Vamos simplificar os negócios aqui. Então, vou pegar aqui, ó, MC, 2 pontos, recebe, é uma média exponencial, tá? No vídeo ele falou que era exponencial. Colocar assim, ó, período média C, período média C, vírgula, baseado nos fechamentos. Então coloca aqui close, beleza? Ponto vírgula. E a minha média longa, pessoal, só vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui para facilitar. Troca aqui para ML e aqui, em vez de período média curta, coloco para período média longa, belezinha? E aí eu venho aqui, ó, na minha área de inputs e escrevo aqui, ó, período média C, que vai ser de 21 períodos, e período média L, abre fecha parênteses, que vai ser de 72 períodos. Beleza? Show de bola. Já capturei aqui o valor da minha média curta e da minha média longa, tá? Posso até inserir aqui essas médias. Já estava aqui no outro, né? Já estava aqui, não vou nem perder tempo montando aí, tá? Então tá. Já tô aqui com a média de 21 e de 72. Show de bola. O que eu vou fazer agora? Vamos agora para os nossos sinais de entrada. Então assim, ó, o meu sinal da compra, 2 pontos, vai receber. Quem que o cara lá falou que era o sinal? O sinal de entrada, pessoal, vai ser o seguinte. Eu preciso que ele faça a entrada após o box branco. Acho que vai ser melhor mostrar nesse aqui, tá? Após o box branco. Mas como é que eu faço para capturar o exato instante em que ele saiu branco e ficou verde, né? Olha só. O primeiro box verde após o branco é o seguinte, ó. Eu tenho um box branco. O que é o box branco? É o box que é menor do que minha média de máximas, tá? E o meu box verde é o primeiro box após o box branco, que é o box que fecha acima da média móvel de 20 máximas. Então eu tenho um box fechando abaixo da média móvel de 20 máximas e outro fechando acima da média móvel de 20 máximas. Então isso aqui é a manha aí para capturar o primeiro box verde depois do branco, tá? Então eu faço o seguinte, ó. Meu close anterior, tá? Close anterior tem que ser menor do que minha média max. Minha média max também anterior, tá? Porque ele tem que comparar período a período. Esse aqui, ó, é o candle 1, tá? Esse candle aqui, ó, é o candle 0, beleza? Então por isso que eu coloco 1 aqui, ó. Fechamento anterior menor do que minha média máxima anterior. E, abre fecha parênteses, close maior do que minha média max. Quando eu me refiro ao candle número 0, não preciso pôr colchete 0. Se você quiser, pode, tá? Mas não é necessário colocar o colchete 0 na frente do close e nem na frente aqui do média max, tá? Então, ponto vírgula. Agora eu faço aqui, ó, sinal da venda, 2 pontos, recebe. É essa mesma condição aqui, ó, só que agora invertida. Vamos pegar aqui a condição. O box branco, que é esse box aqui, ó, tá? Close maior do que minha média de mínima, onde tá max, troco para mim, tá? E o próximo fechamento menor do que minha média de mínima. Belezinha? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou mandar pintar, tá? Somente esses sinais. Então eu vou colocar assim, ó, C, sinal de compra. Então, paint, bar, abre, fecha parênteses, CL, line, ponto vírgula. E C, sinal de venda. Então, paint, bar, abre, fecha parênteses, 255, que é o código da cor vermelha. Agora eu venho aqui, declaro o meu sinal de compra e o meu sinal de venda como boolean, tá? Porque ele só vai retornar pra gente o valor de verdadeiro ou falso, beleza? E vou salvar esse camarada. Então assim, nota aqui o seguinte, pessoal, a gente tá fazendo as coisas aqui por partes, tá? Primeiro eu vi se aquilo que eu entendia como uma regra de coloração do 2MV, se era verdadeiro ou não. Já vi que era, tá? Ele respeita as médias de 20 máximas e de 20 mínimas. Depois, estou verificando se a condição para capturar somente o box vermelho ou o box verde, se também é verdadeira, tá? Então salvei aqui, a regra de coloração já vai mudar aí, ó.
já mudou, tá vendo? Deixa eu puxar aqui para baixo, ó. Então, nota que agora nós temos o seguinte, ó. Ele só tá colorindo, ó, o primeiro box vermelho. Olha esse box aqui vermelho, olha esse, ó. Bateu, né? Fez um branco, ó. Fez um vermelho. Só coloriu o primeiro, porque esse aqui é o sinal. É no exato instante que o nosso robô vai fazer a entrada. Olha aqui, ó, o verde, ó. Tá vendo, ó? Pintou também. Vamos olhar outro. Aqui, ó. Branco, vermelho, tá? Tá batendo certinho. Aqui, pessoal, ó. O box vermelho, ó. Também, ó. Tá? Branco, vermelho. Aqui, box verde, ó. Branco, verde. Então, ele sempre tá dando um box verde aqui depois que ele dá o box branco. Belezinha? Bom, só que a regra de coloração para entrada, né? Não é essa. A gente precisa aqui de mais algumas coisas que o cara lá falou para nós, tá? Qual que era a outra coisa que a gente precisa? A gente precisa que o fechamento dos candles seja maior do que a média mais curta e também que a média longa. Isso para compra, tá? Então vamos incrementar aqui, ó. Coloca assim, E, close, maior do que MC, que é a minha média curta, e, abre e fecha parênteses, close, maior do que ML, tá? Que é a minha média longa. Criei uma condição aqui para verificar também se o fechamento dos candles é maior do que essas duas médias, beleza? Show de bola. Faço a mesma coisa aqui para a minha condição de venda. Então coloco assim, E, abre e fecha parênteses, close menor do que MC, e, abre e fecha parênteses, close menor do que ML. Então, colocando essa condição aqui, eu acabo de verificar se os nossos fechamentos aqui, ó, dos candles são menor do que essas duas médias aqui, tá? Belezinha. Vamos voltar para o nosso outro layout e vamos salvar. A regra de coloração agora vai ser alterada, tá? Justamente porque acabei de mudar as condições de entrada aqui, tá? Belezinha. Agora, turma, o que nós vamos fazer? Vamos inserir aqui o MACD, tá bom? Então, vou declarar aqui uma variável chamada de XMACD e para essa variável XMACD, eu vou fazer a atribuição do meu MACD. Então, XMACD, dois pontos, recebe MACD. Quando eu digito MACD e abro parênteses, ele fala assim pra gente, ó, insere aí o período da média longa, o da média curta e o de sinal. Então, vou escrever assim, ó, MACD longa, MACD curta e MACD sinal. Fecha parênteses, barra, barra vertical. E aqui dentro eu coloco o que é que eu quero capturar do MACD. Se eu quero pegar o MACD linha ou se eu quero pegar o MACD histograma. No caso, ele falou para nós aqui do indicador de MACD histograma, tá? Que ele tem que estar acima da linha 0 para compra e abaixo da linha 0 para venda. Então nós vamos pegar aqui o valor do MACD histograma. E para isso, pessoal, a gente coloca aqui dentro o número 1, tá? Para capturar o valor do MACD histograma, tá bom? E agora que eu coloquei esses caras aqui, ó, eu tenho que pôr aqui nas minhas inputs, tá? O MACD longa vai ser de 150, o MACD curta vai ser de 14, meu MACD sinal, fecha parênteses, também vai ser de 14. Beleza? Então olha só, pessoal. Programação é assim, você vai fazendo um pedacinho, testa, funcionou, passa para o próximo passo, tá? Tô fazendo aqui com vocês, tentando passar aqui da forma mais didática possível e explicar o porquê de cada coisa. Beleza? Então, eu estou desenvolvendo o código de uma maneira como se eu não soubesse desenvolver, como se eu não soubesse que aquilo que eu estou fazendo funcionasse, tá? Que é o que você provavelmente que está aí do outro lado vai fazer se você é iniciante. Se você é iniciante, você precisa ir testando as coisas para saber se aquilo que você está fazendo se está correto. Então você faz um pedacinho por vez, cara. Não construa um código tudo de uma vez. Construa pedaços e teste pedaços do código isoladamente para você ter certeza do que aquilo que você está fazendo está correto, tá bom? Agora que a gente já atribuiu o valor do MACD, do MACD, a minha variável XMACD, eu preciso testar. XMACD é maior que 0, aqui na parte da compra, ó, coloca assim, E, aí fecha parênteses, XMACD maior que 0. E aqui na parte da venda, abre e fecha parênteses, XMACD menor do que 0. Tem que estar abaixo da linha 0. Show de bola. Vamos salvar esse camarada aqui novamente. E para ficar mais fácil a nossa visualização, ao invés de eu trabalhar com esse layout aqui que eu havia montado aqui do lado, eu vou trabalhar com esse layout, porém agora eu vou excluir essa regra de coloração aqui, ó. Excluo o 2MV padrão, vamos inserir a regra de coloração aqui, ó, do EVDT chega de stop underline YouTube, beleza? Para a gente começar a verificar aí se realmente aquilo que a gente fez está correto, tá? Vamos pegar aqui uma situação para a gente poder verificar. Então, olha só. Aqui, turma, eu tenho um candle abaixo das duas médias, ok. Meu MACD está ligeiramente abaixo de 0, tá? Menos 0, alguma coisa, ele é negativo, beleza? Tenho também, turma, o meu preço fechando abaixo da média de 20 máximas e de 20 mínimas, tá? Vamos trazer para cá, para o outro layout, só para a gente ver. Ficou meio ruim, né? Enfim, aqui eu acho que não precisa, tá?
Já deu para ver que essa primeira parte do código aqui estava funcionando, então a gente já sabe aqui que ele está abaixo da média de 20 máximas e 20 mínimas. Beleza? Ele deu o sinal de entrada. Agora é o seguinte, quando ele der o sinal de venda, a gente agora vai mandar o robozinho fazer a venda, tá? Pintou de vermelho, vai vender. Pintou de verde, vai comprar, tá bom? Então, ó, pintou de verde, vai comprar, vai comprar, vai comprar. Beleza? Sempre respeitando aqui, ó. Ó, minha CD positivo, acima da média de 21. Se ele está acima da média de 21 é porque, obviamente, também está acima da média de 20, né? Tá, ó. Que também deu certo, que deu certo. Então, assim, a regrinha de coloração tá batendo agora. É muito simples, é só mandar a gente comprar ou vender, tá bom? Cara, aqui no YouTube eu sempre tento passar para vocês aí de forma mais simplificada, tá? De forma mais didática possível, como programar um robô. Mas nem sempre isso é possível se você não tem uma base sólida aí para conseguir entender algumas coisas que eu tô falando. Afinal, como eu já tenho mais de 80 vídeos aqui no canal explicando sobre programação, algumas coisas eu acabo atropelando, passando por cima, tá? Então, para você que ainda não tem essa base, cara, quer ter uma base forte aí e partir do básico até o avançado, eu tenho um treinamento de programação de robôs. Para quem é o treinamento? O treinamento, cara, é para você que tem ideias, tá? Tem várias estratégias, não tem tempo para operar e quer colocar as suas ideias em prática, quer automatizar as suas estratégias. Beleza? Lá no treinamento, como eu falei para vocês, eu pego na sua mão aí do zero, tá? Te ensino ali do básico até o avançado, como fazer break-even, parciais, preço médio, trading stop. Enfim, cara, toda a parte mais avançada aí que eu não mostro aqui no YouTube, eu mostro lá dentro do meu treinamento pago, tá bom? Dá uma olhadinha no link aqui da descrição, caso você tenha interesse. Você ainda recebe, pessoal, 30 dias de bônus, tá? Para você poder estar operando o meu robô de gradiente linear, que assim, tá com resultado fantástico. Imagina você com 30 dias operando só esse robôzinho aqui, ó. Você já paga o treinamento, muitas vezes você já termina o mês com o dinheiro aí para comprar o gradiente também, tá bom? Então, libero 30 dias grátis, fica a seu critério se você quer o gradiente do Profit ou do MetaTrader 5, para mim é diferente, tá bom? Os 30 dias são o mesmo para você que adquire o treinamento de programação, belezinha? Então vamos lá, pessoal. Bora partir aqui, agora aqui para os nossos sinais, tá? De entrada. Então vou colocar assim, ó, C, abre e fecha parênteses, res, position, igual a false. Isso aqui vocês já estão careca de saber. Então, início, fim. E aqui dentro, pessoal, a gente coloca aqui os nossos sinais, tá? Então, para facilitar aqui, ó, Ctrl C nisso aqui, Ctrl V. Apaga isso aqui e coloca assim, ó, buy at market. E aqui no nosso sinal de venda, sell short at market. Ponto vírgula. Bom, pessoal, com isso aqui já seria suficiente para o robozinho rodar, tá bom? Ele vai comprar, vai vender tudo certinho. Porém, a gente não tem aqui o quê? As nossas saídas, né? A gente não tem saídas aqui. E o camarada lá falou para nós, tá? Que é interessante colocar aí uns 3 candles, o stop atrás e ir movimentando, né? Fazendo aí um trailing stop. Então, nós vamos fazer as nossas saídas aqui baseado na maior máxima ou maior mínima de últimos X períodos, tá? No caso aqui desse vídeo, vou deixar parametrizado para vocês aí com 3, belezinha? Então, vamos criar aqui o nosso stop da operação comprada. Então, preciso fazer o seguinte, ó, C, SBOT, então, e aí a gente vai colocar uma ordem de stop. Se eu estou comprado, eu preciso vender, né? Preciso vender com uma ordem do tipo stop. Então a ordem aqui é o seguinte, ó, sell to cover, porque é uma ordem de cobertura de posição, stop, abre e fecha parênteses, ponto vírgula. E aqui dentro, pessoal, a gente vai fazer o quê? Vai preencher aonde é que a gente quer que o nosso stop seja disparado, tá? Eu quero que o nosso stop seja disparado na menor mínima dos últimos 3 períodos. Então, para isso, eu vou utilizar uma função aqui chamada de lowest, função lowest, retorna para nós o menor valor. O menor valor do que eu quero? Eu quero o menor valor, abre, fecha parênteses, das mínimas. Então, eu quero o menor valor de mínimas, por isso que eu coloco aqui dentro low. De quantos períodos que eu quero? Eu quero de 3 períodos, mas eu vou deixar parametrizável. Então, eu coloco assim, ó, período stop, beleza? Show de bola. Como vocês já estão careca de saber aí também, pessoal, a ordem do tipo stop, você precisa de 2 valores para ela. O primeiro valor a gente já preencheu, tá? Que é aqui, menor mínima dos últimos 3 períodos, tá aqui, ó. O segundo valor é o quê? É até onde você topa pagar, porque o preço pode bater aqui, ó, pode bater em cima da sua ordem, disparar, mas a bolsa precisa saber o seguinte, até onde, cara, você está disposto a pagar nessa ordem, porque essa é uma ordem a mercado. Ela vai para a bolsa, ela fala assim, ó, me executa aí, ó, daqui desse ponto até X pontos abaixo desse ponto, tá? Se você não entregar para a bolsa essa segunda informação, de até onde você quer ser estopado, ele não vai saber. Ele vai querer te estopar aqui, no mesmo lugar. E aí o que acontece? O preço pode vir rasgar isso aqui, tá? E não olhar mais para trás, pular você. E essa ordem que era uma ordem de stop, né? De disparo aí
para virar uma ordem a mercado lá na bolsa, ela vai virar uma ordem do tipo limite, vai ficar pregoada no book aguardando o preço voltar aqui, tá? Então para isso que você precisa preencher, ó, o segundo campo. Quem que é o segundo campo? Bom, o segundo campo é o exato campo do primeiro, que é o valor de referência é o valor aonde nossa ordem foi enviada, tá? Menos um valor de offset. Cara, agora o negócio é o seguinte, cara. Eu tenho certeza que agora você entendeu como é que funciona isso, tá? Porque assim, é impossível não ter entendido uma explicação dessa aqui, beleza? Se você acompanha meus vídeos, todo vídeo eu falo aqui sobre offset. Mas se talvez não tenha ficado claro para você, agora eu tenho certeza que isso aqui ficou claro, tá bom? Uma explicaçãozinha dessa aqui merece seu like, deixa o like aí no vídeo e, pessoal, comenta aí o que você quer ver nesse canal, tá? O último vídeo, pessoal, eu até comentei com vocês, estava bem desanimadão aí com relação a vídeos, né? Vários vídeos que eu faço aqui, às vezes eu tenho que ficar aí 3 dias aí caçando tema, montando vídeo, algo que seja relevante aqui para trazer para vocês. Então isso dá bastante trabalho e acaba até às vezes desanimando assim, sabe? E o pessoal colocou bastante mensagens lá nos comentários me incentivando, falando: "Não, já não desanima não, cara, continua e tal". E deixaram lá um monte de comentário para mim. Caso você queira ver a sua estratégia desenvolvida aqui no canal, deixa aí nos comentários, tá? Se eu achar relevante, eu vou trazer a estratégia sua aqui no canal nos próximos vídeos. Belezinha? Show de bola. Vou deixar aqui então, pessoal, um offset, tá? De 100 pontos. Se for para dólar, você vai colocar 10. Se for para ações, você vai colocar 0,10, tá? 0,10 centavos. Se for para Bitcoin, aí você tem que ver a escala, tá? Mas 100 pontos aqui, 200 também já serve. Belezinha? Então, fechou. Coloquei aqui minha ordem stop da situação da compra. E agora, ó, tem que colocar aqui também, ó, da situação da venda. C e sold. Então, vamos fazer um envio de uma ordem do quê? De compra, né? Se eu estou vendido, eu preciso recomprar, tá? Então, buy to cover. Stop. Abre e fecha parênteses. Vamos puxar aqui a situação da venda para que fique bem claro aí para vocês, tá? Vou pegar uma venda mais bonita aqui. Vamos supor essa venda aqui, ó. Então, o robô ele vai fazer a venda assim que fechar esse candle, vai verificar qual é a maior máxima dos últimos 3 períodos e vai lançar a ordem do tipo stop, beleza? Em cima da maior máxima. Então, coloco aqui buy to cover stop. Se eu quero a maior máxima, quem que pega a maior? É highest, função highest. Highest do que? Eu quero pegar o valor da maior máxima do que? Eu quero pegar o maior valor das maiores máximas, tá? Então escrevo aqui high, vírgula, período, stop, vírgula. Pego esse cara aqui, Ctrl C, Ctrl V, mais o meu offset, porque agora nossa ordem stop está em cima. Então ele vai sopar daqui até um ponto que eu determinar. Belezinha? Mais o offset, ponto vírgula. Beleza. Só que ele vai colocar o nosso stop, turma, aqui, né? Ó, colado aqui, ó, em cima da maior máxima, tá? E se eu quiser dar um espacinho, colocar aqui pelo menos um tique, como é que eu faço? Você faz o seguinte, ó, pega esse cara aqui, e aí, no caso da venda, a gente precisa jogar para cima um espaço. Então coloca assim, ó, mais min price increment. Min price increment retorna o valor mínimo de incremento do ativo, tá? E aqui no caso da compra, eu deixo para baixo, então coloco aqui o sinalzinho de menos, aqui, menos min price increment, para ele ficar um tique abaixo da menor mínima ou um tique acima da maior máxima. Beleza, turma? Vou salvar esse camarada, vou requisitar um dia aqui, tá? No dia de hoje vou pegar um ativo do Bitcoin para a gente poder fazer os testes e já volto aí para mostrar para vocês o robozinho rodando na prática, tá? Ficou um errinho ali, ó. Vamos ver se sai. Errinhos corrigidos, pessoal. Robozinho salvo, beleza? Vou puxar o replay, já volto aí para mostrar para vocês ele funcionando na prática. Pessoal, olha só, eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui como é que vocês vão configurar, tá? Então, primeira coisa, vocês vão requisitar o replay, tá? Requisitei aqui para o Bitcoin, tá bom? Então, você vai clicar aqui na engrenagem, vai selecionar a estratégia, tá bom? VV, DT, chega de stop, underline, YouTube, que é a estratégia que a gente acabou de fazer, tá? Vamos pôr aqui no 15 Rencos, deixar 1 e 1 aqui, na aba de entrada, marca realizar envio de ordens no fechamento do candle, tá bom? Na aba de saída, risco, aqui não precisa pôr nada. A não ser que você queira colocar aqui objetivo de ganho ou limite de perda no dia, belezinha? Clica aqui em editar. E aí é só dar um play aqui na automação. Vou jogar essa janelinha aqui de lado e vamos soltar o play do bichão aí, tá? Estamos nos encaminhando aí, pessoal, para o nosso primeiro sinal de compra. Olha lá, o robô fez a entrada, ó, colocou o stop na menor mínima dos últimos 3 períodos. Então ele entrou aqui e colocou aqui, né, ó, porque era a menor mínima. Agora a menor mínima mudou. Dos últimos 3 períodos fechados, a menor mínima é essa, ó. Então colocou aqui um tique abaixo, beleza? Ele já subiu o stop, né? Tá? E assim que esse preço começar a subir, ele vai movendo o stop junto com o preço. Ainda é a menor mínima dos últimos 3. Agora ele está avaliando esses últimos 3 candles. Desses últimos 3 aqui, esse ainda é a menor mínima. Dos últimos 3 ainda é menor. Olha lá, agora sim, ó. Agora ele movimentou
o stop, tá? Nessa situação aqui, foi estopado. Olha só, pessoal, estamos nos encaminhando aqui agora para uma situação de venda, tá? Candle aqui já vai pintar de vermelho. Então assim, ó, assim que ele cortar, ó, já cortou abaixo das duas médias, MACD tem que ser menor do que 0 e ele fazer um box após o box branco aí do 2MV, tá bom? Pintou de vermelho, tem que fazer a entrada na venda. Olha lá, fez a entrada na venda, aí ele vai comparar. Maior máxima dos últimos 3 períodos. Ele sempre compara dos candles fechados. Então, candle 0, candle 1, candle 2. Temos 3 candles aqui. Maior máxima aqui, colocou um tick acima, tá? Vamos soltar. Agora ele está avaliando desses últimos 3, ó. Já começou a descer o stop, tá? Maior máxima dos últimos 3. Candle 0, 1, 2, tá? Últimos 3 candles, maior máxima aqui. E ele vem puxando o stop. Assim que esse candle fechar, vai movimentar para cá, ó. E foi estopado. Belezinha, turma? Caso você queira aí aumentar o período do stop, tá? Porque às vezes uma virada de box já é o suficiente para ele stopar, né? Porque ele olha os últimos 3. Então, às vezes você pode pôr aqui os últimos 4, por exemplo, tá? E daí ele teria colocado o stop aqui, ó. Você não teria sido stopado. Belezinha? Cara, sua última oportunidade aí de deixar o like. Se você curtiu meu conteúdo, se inscreve no canal. A gente se vê na próxima segunda-feira. Forte abraço, meus amigos. E até mais.